Muito bem, vozes marcantes, vozes de quem fez e que faz o rádio. E hoje vamos conversar com mais um dos grandes ícones da radiofonia baiana, né? Eu, quando eu era pequenininha, já ouvia muito na Rádio 104, na Itapuã. Recentemente ele esteve passando, né, pela Rádio Piatã, já acompanhei a Rádio Bahia FM. Rapaz, o cara tem um histórico maravilhoso. O nome dele é mais ou menos assim, ó. Adailton Santiago. Tudo bem, Adailton? Olá, minha querida, tudo ótimo e com você? Tá tudo bem, graças a Deus. Melhor agora falando com você. De- Bom, prazer estar participando desse projeto seu aí. Fico muito feliz em ser lembrado, em ser contactado para fazer parte. Fico muito feliz mesmo. Um projeto lindo. Nosso querido Paulo César Gomes aí, que é meu ídolo, Oh, me falou a maravilha. respeito e claro que eu estou disponível aí sempre que precisar. Vamos lá, Dailton. A primeira pergunta que te faço é exatamente como você começou a tua carreira na radiofonia baiana. Conte tudo, né? Desde o começo até agora. Bom, minha história no rádio começa de maneira meio que mais por brincadeira do que por vocação mesmo. No Colégio Estadual Francisco da Conceição Menezes, lá em Santo Antônio de Jesus, como desde os meus 13 anos, por aí, o timbre de voz foi mudando, ficando um pouco mais grave, e Hum, aí as pessoas sempre comentavam, é o locutor, o locutor, o locutor e tal. E aí, de repente, surgiu a possibilidade de uma emissora de rádio lá na uhum, cidade. sim. E essa emissora estava por vir, era um FM, seria a Rádio Recôncavo, e Uhum, na cidade nós tínhamos apenas a Clube, e a Recôncavo seria do mesmo grupo. E aí, de tanto o pessoal brincar, um colega soube que estava tendo inscrições, né, para quem tivesse interesse em trabalhar na rádio, fazer entrevistas e tal, e aí me inscreveu e me avisaram que eu uhum, estava inscrito. E eu, olha, não tenho nada a perder, vou lá. Fui, fiz o teste junto com outras pessoas. No dia de fazer a audição geral, me avisaram o dia que a pessoa que seria responsável por isso estaria lá. E eu fui para ver de perto também. E aí, interessante que essa pessoa acabou confundindo as vozes, né, de uma outra pessoa que gravou antes de mim e depois eu. sim. E o cara que gravou antes, ele já tinha bem mais idade, eu tinha 14 anos, 15 anos na época, Sim. e o cara devia ter seus 38, 40, apareceu lá de paletó, gravata, muito bem Nossa. vestido. Ele tinha muito mais uma pegada de apresentador de TV, né? Com a voz mais coloquial e tal. E eu não Sei. sabia nem para onde ia a locução, na Uhum. verdade. Eu estava mais perdido que cego em tiroteio. E aí eu lembro que esse rapaz era da cidade vizinha, que era Nazaré das Farinhas, porque a rádio era lá em Santo Antônio de Jesus, né? E aí a região toda ficou sabendo e tal, muitas pessoas de outras cidades também foram fazer o teste. E aí eu lembro que o rapaz disse assim, esse cara de Nazaré é bom, a voz dele é boa. E aí todo mundo olhou assim pra mim, tipo, gente, a voz é desse aqui, não é do cara de Nazaré. Aí o operador de áudio disse assim, mas ouça aí de novo se eu tirar uma dúvida aqui. Ele ouviu isso, não, então, o cara é bom. Uhum. Ele disse, mas não é o rapaz de Nazaré, não, é esse menino aqui. Aí quando o dono da rádio olhou pro lado, tá lá, franzino, que só tinha zóio e orelha, coitado. Mato seco. Aí ele disse, é você? Eu Nossa! disse, sou eu. E aí ele disse assim, prova então que é você, vai ali e grave um texto agora. Ô, legal. Mas eu tremi mais do que várias Eu vezes. imagino. Fiz o texto de novo, ele viu. E aí ele não me disse se eu tinha passado ou não no teste. Já me deu lá um tal de um programa para apresentar que ele iria almoçar no restaurante famoso local e ia estar ouvindo a rádio e queria me ouvir ao vivo. Esse foi o meu teste, foi quando É. eu comecei ainda na Rádio Clube, mas já com a ideia da Rádio Recôncavo FM lá em Santo Antônio de Jesus. Pensa que faz um tempinho aí, né? Que hoje eu tenho 50, eu tinha 14, 15 anos na época. Nossa. E tua voz Mas, continua a mesma, Dailton. Meu Deus do é, céu. os cabelos é que estão cada vez mais grisalhos.
continua a mesma. A voz é a mesma, mas o cabelo. Ai, ai. E aí, de lá para cá, eu tive outras possibilidades também de trabalho. Ainda lá em Santo Antônio, quando eu saí, fui ser apresentador de circo. Era Circo de Ouro Novo México, que hoje é Irmãos Power, que são até os meninos afiliados de Ratinho e tal. Nossa. Foi nesse circo que eu comecei a minha vida de apresentador de eventos. Uau. E lá a gente viajava, cada mês estava numa cidade diferente e tal. Não durou tanto assim, né, minha vida circense, mas o pouco tempo foi de um aprendizado maravilhoso. Quem sobrevive ao circo sobrevive a qualquer tragédia ou a qualquer coisa que a vida possa apresentar, porque é lindo quando você vê o espetáculo, mas o dia a dia é correria, é puxado, viu? Confesso que quem sobrevive ao circo sobrevive a tudo, aprende a dar valor a cada coisa que puder proporcionar. E de lá para cá tenho trabalhado com algumas coisas em volta aí da comunicação, como apresentação de eventos, também produção de eventos, produção de alguns artistas. E fiz rádio minha vida toda, estou fora do rádio há 2 anos, mas a comunicação está sempre aqui. Gravo algumas coisas ainda, algumas comercialmente, outras filantropia, que acho que a gente tem que também ajudar um pouco nessa vida, né? Já que tanta gente ajuda a gente, por que não ajudar outras pessoas? Claro, claro. Mas continua aí na área, na ativa. Hoje a gente está numa área completamente diferente, mas que é algo que eu também já tinha feito um pouco, mas que tá rolando aí, tá bacana, que hoje a gente tem um boteco. A gente tem um restaurantezinho lá na Pituba. Maravilha. E aí a gente acaba se comunicando também, né? Que legal, que legal. A outra pergunta que te faço é a seguinte, Adailton. Qual foi a música que te marcou, que tocava na rádio naquela época, que você deve ter pensado assim, poxa, essa daí já me marcou? Olha, escolher uma em tantos anos é difícil, mas tem o hino da Bahia, que essa aí Eu Falei Faraó, mesmo afinado, mas quem nunca disse, cantou ou pensou, mesmo que mentalmente cantou ali, só na imaginação, o restante dessa música até hoje. Nossa. Isso na minha foi sucesso. Banda Mel foi sucesso, Laranja Mecânica, Reflexos. Meu Deus do céu, muita coisa boa. Muita boa mesmo na época aí. De músicas, estou falando só de músicas baianas, né? Baianas. O axé baiano, né? Eu axé baiano, né? De antigamente. Genuinamente baiano aí, nossas raízes. É verdade, verdade. Hoje, se perguntar quem é Laranja Mecânica, quem é Banda Reflexos, talvez muita gente nem saiba. Verdade. Da atualidade aí, mas a nova geração não conhece. Alguns que pesquisam mais até descobrem, mas no dia a dia aí tem muita gente que não sabe, não. Mas abriu caminho, né? Para todas essas outras gerações que vieram na sequência. Correto. Adailton, como era o relacionamento entre você e os seus ouvintes? Era muito bacana, porque eu sou da época da carta, do telefone de ficha. Também, então a gente recebia a comunicação entre o ouvinte e o locutor. Normalmente era via orelhão, nem todo mundo naquela época tinha um telefone em casa, né? Verdade. Anos 80, 90, isso era luxo, não é que hoje qualquer menino de 3, 4 anos tem um celular bacana na mão para ver o vídeo de galinha pintadinha e já fazer o WhatsApp. Minhas primas de 5 aninhos gostam. Isso é coisa da modernidade. Mas na minha época era carta, então as pessoas escreviam poesias, fiz muito programa, a gente lia poesias. Uma coisa que acontece até hoje de forma diferente, mas acontece até hoje aquelas histórias de amor, pessoas pedindo conselhos amorosos. Isso tudo se dava através de carta e telefone. A gente nem sonhava, nem mensurava na possibilidade aí de chamadas de áudio, de vídeo, WhatsApp, verdade. Instagram. Eu estava comentando com Tina que eu me lembro de alguns programas que eu ouvia e que e até nos tempos em que você já fez parte
de todas as emissoras, como a Piatã, como a 104 mesmo, na época que era a 104 e hoje é a tarde, né? Mas eu me lembro que você fazia parte. Naquela época, nem a 104, nem a Itapuã sonhava em ter uma equipe de esportes. Então, eu era uma das ouvintes assim, de programações das madrugadas mesmo. Você falou Tina, nossa querida Tina Tinha Campos. ela mesma, Tina Campos. Ali é minha irmã por escolha, a pessoa que minha Foi a família nossa, toda ama. foi a nossa primeira entrevistada do nosso quadro do Vozes Marcantes e eu comentava justamente isso com ela, comentando sobre o programa que Leleco Júnior fazia, né? E eu achava incrível quando o Leleco lia aquelas cartas e que eu achava interessante a forma de ler, porque parecia que era ele próprio que passava por aquela situação, né? E eu acho incrível aquele drama que ele fazia, assim, né? Eu acho incrível, Dadai. Leleco é maravilhoso e eu tive o prazer de Nossa, trabalhar com ele e tenho o prazer de tê-lo como amigo até hoje. E, de caramba. fato, as melhores histórias de amor lidas no rádio, para mim, depois de Léo Nossa. Silveira na Rádio Sociedade, há trocentos anos atrás, o cara Nossa. chama-se Leleco Júnior. Tem algumas pessoas que Incrível. fazem bem, muito bem, mas a carga emocional, a carga emotiva que ele coloca ali naquelas Isso. histórias que realmente parecem ser histórias dele, Nossa. igual Leleco, tô pra ver. Aliás, eu tô Nossa. pra ouvir. Nossa. Adailton Santiago. Quem foi a pessoa que te deu a primeira oportunidade em rádio? Chama-se Jorge Andrade, lá de Santo Antônio de Jesus. Ele foi a pessoa responsável para que eu começasse a minha jornada radiofônica. E junto a ele tiveram os colegas lá do colégio, né? E que sempre fizeram aí esse movimento, já chamando de locutor por causa do timbre de voz, Aham. mas a pessoa que realmente abriu as portas foi quem me explicou algumas coisas, quem abriu um pouco as portas e me mostrou como funcionava, chama-se Jorge Andrade, lá de Santo Antônio de Jesus. Na época ele fazia parte lá da equipe lá da Rádio Clube e depois, consequentemente, da Rádio Recôncavo, que era do mesmo grupo, e foi ele uma das pessoas responsáveis, mas de cara a mais importante nesse processo inicial, Jorge Andrade. Uau, que legal. É, Adailton, qual foi o momento mais forte de todas as lembranças em todas as emissoras que você passou? Puxa, olha, talvez o momento mais forte que eu tenha vivido nas emissoras foi uma situação mais de bastidores, que essa aí praticamente ninguém sabe, só as Hum, pessoas que fazem parte daquele momento ali, aliás, nem todas que faziam parte daquele momento, mas algumas pessoas muito específicas, é quando eu estava numa emissora, que eu fui hum, convidado para outra emissora, hum, e aí sentei com a empresa, conversei, foi tudo muito bacana, a relação para finalizar o processo em uma para começar na outra. E hum, aí eu lembro que na festa de confraternização, né, final de ano, lá sempre foi muito bacana em relação a isso. As famílias podiam ir, não só os funcionários, mas fazia-se uma grande festa para as famílias também, dos funcionários fazerem parte e tal. E o dono da emissora chegou para mim e disse: olha, você está indo, mas se você quiser ser primeiro lugar, você vai ter que voltar para cá. E eu fui para outra emissora, pegamos do zero, colocamos em segundo lugar. Quando eu estava empatando tecnicamente com o primeiro lugar, ele foi e me buscou de volta. Aí eu tive que ser primeiro lugar na outra emissora que eu isso. tinha feito parte antes. Essa Caramba, para mim marcou uma história que ficou muito. marcada, porque foi meio que profético, né? Quando ele disse: se você está indo, agora se quiser ser Nossa. primeiro lugar, você vai ter que voltar para aqui. E quando eu estava prestes a conseguir o primeiro lugar lá na outra emissora, que a gente pegou do zero, ele me Hum, fez o convite e a proposta foi realmente maravilhosa e eu voltei. caramba. Adailton, antes de você ser um locutor,
no tempo que você era ouvinte, você tinha ou já teve, né? Não sei se você ainda tem. Você tem algum locutor ou uma locutora que você se espelhava? Olha, na minha época lá em Santo Antônio de Jesus, muito menino, Hum, eu via alguns radialistas aqui de Salvador. hum. E hoje eu tenho o prazer de tê-los como amigos, a grande maioria. Então, na época, a Itapuã FM era um rádio que reinava aqui em Salvador e no interior. O sinal de hora certa da Verdade. Itapuã ecoava aí pelos quatro cantos da Bahia. Nossa, aquele sinal é Os lindo, 80. viu? Caramba. O rádio podia estar baixinho, você nem ouvia o rádio, mas quando entrava o sinal de hora certa, você sabia que tinha alguém ouvindo a Itapuã FM naquele momento. Caramba, Então, verdade. eu via Josenel Barreto, eu via Isso, Nailton grande. Thier, ouvia Nailton! Reinaldo Souza na cidade. Hum, E esses aí todos, ó, trabalhei com Josenel, trabalhei com Nailton, sim. Reinaldo Souza hoje é meu amigo, a gente não teve o Sim. prazer de trabalhar juntos, ele está já fora do rádio, aposentado há um tempo, mas é meu amigo também, pessoal. Então eu fico feliz em ter o prazer de ter conhecido tanta gente que eu admirava profissionalmente, depois via trabalhar com alguns deles, mas conhecia a maioria. Então a referência que eu tenho mesmo de rádio era o Love Songs com o Reinaldo Souza. Tinha também Uau. Jefferson Beltrão na Salvador FM, que fazia um programa à noite, Sim. e a noite se dividia entre Reinaldo Souza, Otton Carlos Grande e Otton. Jefferson Beltrão. Jefferson As outras rádios Beltrão. sofriam, porque esses três aí reinavam absoluto, absoluto mesmo. Caramba. Eles surfavam lá na crista da onda e a briga era só entre eles três. Nossa. E Jefferson Beltrão é meu amigo, Reinaldo Souza também, Otton Carlos, eu Nossa. tive o prazer de trabalhar com ele Uau. quando em vida. Trabalhamos juntos na Itapuã e Sim. tinha um projeto também de uma rádio muito bacana aí, e a gente fez algumas coisas juntos e eu fico muito feliz em poder ter tido eles aí em minha vida profissional e pessoal. Maravilha, Dadai. Que legal. Você falou de grandes figuras, né? Na Ailton, no Thier. Eu tive esse enorme prazer quando era pequena, eu acompanhava na Rádio Piatã, né? E quando o Nailton entrava, né? Alô, paixão, é aquela vinhetinha. Nailton, oi, tudo bem? Eu acho isso muito legal. Muito, muito, muito massa. É, Adailton, a outra pergunta é: o que te fez você se apaixonar pelo rádio? Era aquela caixinha mágica, né? Onde você não sabe qual é a próxima música que vai rodar e aquela coisa que vem sempre de surpresa. É o locutor Nossa, ou a locutora que está lá dizer alguma coisa que, por mais que uau, para ele no momento seja só algo bacana que ele está dizendo, mas que faz um sentido enorme na sua vida, que às vezes era exatamente aquilo que você precisava ouvir para que tivesse um bom caramba, dia, para que mudasse a chave do seu pensamento para uma outra direção. O rádio continua sendo mágico. Hoje mesmo com a internet, nossa, com tantas modernidades, com tantos canais, tantas possibilidades. Tanto é que hoje o rádio invadiu a internet de um jeito bacana. com Os certeza. podcasts nada são mais do que, na sua maioria, programas de rádio gravados para que as pessoas possam ouvir quando bem quiser. Então, Caramba, o que me fez me apaixonar pelo rádio é justamente essa possibilidade da surpresa e da emoção. É você não saber qual é a próxima música. é Por verdade. exemplo, se eu pego aqui, eu Hum, faço meu playlist aqui de Djavan, eu vou ouvir Djavan isso. do início ao fim. Hum. Se eu quiser piseiro, ou eu ouvir piseiro, eu vou saber todos que eu programei ali para tocar. Exatamente, Quando você liga o exatamente. rádio, você não sabe qual é a próxima música que vai tocar. E Verdade. às vezes coloca uma música que mexe com o sentimento, que se você estiver passando por uma fossa, uma dor de cotovelo, meu Deus do céu, aí é lá Nossa, o poder do rádio. meu Deus do céu, que coisa, hein, Dadai? É, a outra pergunta na sua opinião, qual é a diferença de um rádio do passado para um rádio de hoje? Como é que você vê essa diferença? Bom, tudo vem se transformando, né, ao longo do tempo. No rádio do passado, você pegava sua fichinha, ia lá pro orelhão, ligava, às vezes querendo participar ao vivo do programa ou Isso. falar É. com o locutor e ficava esperando, esperando. Na sua vez de Uhum. falar, a ficha acabava.
E aí você Nossa. não conseguia mais contato, e Nossa, é aí já caía sua verdade. ligação, já entrava outra. Aconteceu Mas assim, comigo isso. aconteceu com você algumas vezes? Rapaz, já lá no Instituto de Cegos, quando eu ligava do orelhão, eu ligava para a rádio Sociedade, por exemplo, e aí eu ia participar ao vivo. Daqui a pouco eu fiquei na linha esperando. Daqui a pouco o cartão caiu. A ficha caiu. Ai, meu Deus do céu. Eu fiquei um pouco sentida. Foi terrível. Frustrante, né? Frustrante demais. Então, o rádio de antigamente, você basicamente tocava música e dizia a hora certa. Ele veio se modernizando ao ponto do Isso, locutor poder falar com o ouvinte. isso. Depois chegou o ponto do ouvinte falar na rádio. Uhum. Depois modernizamos a ponto do ouvinte determinar algumas coisas, escolher o que tocar, o que não tocar. É. E aí chegamos hoje ao ponto de ter programas bem específicos onde o programa é feito especificamente para ouvintes. Você tem, por exemplo, numa hora que cabem entre 10 e 12 músicas, você Uhum. pode escolher as melhores, as mais pedidas da semana, que Isso. são basicamente as músicas que o ouvinte pediu. E hoje Isso. você não precisa mais ligar para a rádio para fazer isso. Né? No rádio É. moderno você tem outros canais aí. As rádios disponibilizam Instagram, WhatsApp, Messenger, YouTube. tudo isso para as Aham. pessoas entrarem em contato. É. E hoje você tem programas também que já escolhem automaticamente quais são as músicas, que já determinam ali quais são top 10, e Isso. aí fica fácil fazer a programação aí de um programa bem específico, se for o caso, de um programa de músicas feitas apenas pelo pedido do ouvinte. Então, hoje o rádio ele é muito mais interativo. Antes era uma coisa mais do rádio para o ouvinte, depois ficou meio a meio, hoje é muito do ouvinte para o próprio meio rádio. É verdade, é verdade. A modernidade veio para que a gente tivesse acesso também. Porque antes você queria ter voz, mas você só ouvia a voz de quem estava lá. Hoje Isso. você faz parte diretamente. Temos Diretamente. programas aí específicos hoje onde só o ouvinte praticamente é quem fala. O Uhum. locutor abre o programa dizendo, olha, a voz é sua, conte aí o seu problema, o que é que você está precisando, e o ouvinte é que entra no ar e Aqui diz, olha, meu entra. bairro está aqui sem luz, eu tá É sem isso água, mesmo. buraco fazendo aniversário, que já é É. típico, né? A gente vê buracos fazendo aniversário aí, mas Maravilha. hoje o rádio abriu muito espaço. Até É porque se verdade. não fizer isso também, né, Uhum. com tantas redes aí, com sociais, com tantos espaços em Isso. outros lugares, se o rádio não fizer isso, vai acabar ficando para trás. Com certeza, Dadai. É, você gostaria, Dai, que o modelo antigo de rádio deveria voltar? Acha que o modelo acabou? Você tem aquelas saudades disso? Não, a gente tem que olhar para trás com saudades, mas querer que Verdade. algo do passado volte, aí é mais complicado. Por quê? Se passou, passou. O que você pode fazer são adaptações, fazer ajustes e tentar se equilibrar aí para ficar pelo menos no meio termo. Se você não quer ser ou não consegue ser tão dinâmico, tão atual, tão avançado, você pode pelo menos tentar dar uma equilibrada. Mas se ficar no passado, aí tende a ficar só na lembrança. Pode falar. E se ficar nessa de só no passado, pensar no modelo do passado, no passado, você vai viver de lembrança. E o presente, o futuro? É verdade, Dadai. Verdade. Verdade. Dadai, você é uma pessoa que tem um cuidado enorme. Você tem uma cara de que tem um cuidado enorme com a sua voz. A gente sabe que nós que trabalhamos em rádio, a gente utiliza um instrumento valioso, né, e muito poderoso que é a nossa voz e a gente depende dela. Eu queria saber se você é um tipo de pessoa que, em meio a muitas preparações e atrações dos programas todos, você é uma pessoa que tinha hábitos de aquecer a voz antes de fazer a sua programação? Eu não vou mentir pra você, até porque mentir é feio, Papai do Céu briga, Lógico, com esquece. certeza. Eu deveria ter esses tipos de cuidado, mas nunca foi da minha rotina.
O que eu sempre evitei, por exemplo, tem uma coisa comigo que chega a ser até piada aqui em casa, na hora de dormir, por exemplo. Eu tenho cuidado de cobrir, como a gente diz lá na roça, a costela. Sei. Proteger os... Eu nunca fui de ter tantos cuidados assim, mas evitar sereno, lugar muito frio. Mas, no geral, não. Não tem, assim... Claro, já trabalhei em empresas onde tinha disponível fono, onde a gente aprendia alguns exercícios que são muito bacanas, que a gente pode dar uma melhorada, dar um up aí. Mas de ficar assim, dizer, porque eu tenho que fazer tais exercícios, eu deveria. Recomendo, inclusive. Mas não posso mentir e dizer que faço todos, porque realmente não. Alguns, Cuidados né? só o básico mesmo. É o básico, né? É o básico, né, que você faz, né? Ai, Dadai, muito, muito legal. Muito legal mesmo. Dadai, eu quero te agradecer pela sua participação. E eu tô na entrevista, depois eu falo com você. Eu quero te agradecer, Dadai, pela sua participação, pelo nosso papo, né, que foi bastante proveitoso e foi bom demais, viu? Foi ótimo a gente poder saber um pouquinho dessa sua trajetória e quero deixar os nossos microfones à sua disposição. Se você quiser fazer alguma colocação sobre algo que não te perguntei, fique à vontade. Bom, eu fico feliz em ter sido lembrado por você e feliz também em participar do seu projeto, onde grandes nomes, principalmente pessoas queridas como Tina Campos, Paulo César Gomes, já estiveram aí, e eu fazer parte desse time me deixa muito feliz, até porque foram pessoas com as quais eu já tive o prazer de trabalhar. O Paulo Gomes, a gente trabalhou junto na 104, quando tínhamos na equipe ele, Tina Campos, Del Filho, Leandro Guerrilha, Sandro Rogério, Andrezão, e era muito bacana, Johnny, e foi muito legal. Jorge Mendes, saudoso Jorge Mendes, com aquelas cartas. A Força do Amor era maravilhoso. O momento mágico do rádio foi a Força do Amor com Jorge Mendes. Muito bom. Fazer parte desse projeto aí, poder participar contigo, para mim é um prazer, uma honra, fico muito feliz mesmo. E precisando, eu estou sempre aqui à disposição aí de você, Leiliane, e também de toda a turma aí da Rádio Nova Visão. Opa, brigadão, Dadai. Aquele abraço, viu? Valeu, beijo para você, beijo para todo mundo que tá ouvindo aí a gente. Outra, tchau.